A memória é uma força poderosa. Isso não quer dizer que é boa. E para Fujino e Akiomoto, olhar para trás significa encarar muito amor e tragédia. Look Back é um mangá e agora filme do Tatsuki Fujimoto. E sim, se parece familiar, é o mesmo maluco de Chainsaw Man. Então você já espera sangue, porrada e tripa pra todo lado. Só que não, aqui a história é bem mais contida. Tudo começa com a Fujino lá pelo primário da escola japonesa, desenhando umas tirinhas de comédia feita de 4 quadros pro jornal da escola. Esse formato de história é bem comum no Japão e tem até um nome. Eles são yonkoma, ou literalmente mangá de 4 quadros. Todos ali são bem criancinhas, então só aquele traço todo rabiscado, parecendo que ela tava brigando com o papel, deixa a turma muito impressionada. O pessoal fica puxando o saco do tipo, caramba, ela pode virar uma mangaka, nossa Fujino, me dá um autógrafo. E ela adora toda essa popularidade e ainda se faz celebridade. Eu sou muito acima de vocês. Só que tudo isso muda quando de repente outra pessoa começa a publicar tirinhas no mesmo jornal da Fujino. Essa é a Akiomoto, uma menina misteriosa porque ela nunca vem pra aula. Então ninguém sabe sequer o rosto dela, muito menos a personalidade ou o porquê dela literalmente só faltar. A verdade é que ela tem muita dificuldade em interagir socialmente. A Akiomoto é uma garota que vive isolada no próprio quarto, provavelmente por alguma fobia, mas que no fundo tem vontade de conhecer o mundo lá fora. Ela é uma artista de cenários. Ela desenha paisagens que provavelmente nunca viu ou raramente vê pessoalmente. Essa é a forma dela imaginar e guardar seu pouco contato com o mundo fora do quarto. Para alguém que quase não tem contato com o mundo externo, desenhar é uma forma de lembrar do mundo. Só que pelo jornal, a sala toda descobre que ela sabe desenhar e ela desenha muito bem. Muito melhor que a Fujino, que tem um choque absurdo vendo esse traço quase profissional e ouvindo a sala toda elogiar os desenhos de outra pessoa. O pessoal olhou pra tirinha da Akiomoto e ficou, nossa, a gente tem um talento assim na escola? Ela pode virar mangaka? Essa Fujino não é nada. A Akiomoto virou uma figura muito mais interessante pelo mistério. A menina é quase uma mística da turma que eles só podem admirar de longe. E a Fujino compra essa paranoia também, só que de um jeito muito mais destrutivo. De repente, aquela sala que era seu domínio virou uma pilha de ansiedade. Como se todos esperassem mais dela e ela esperasse muito mais de si. Mas calma, isso não segue a paranoia e loucura de um Denpa tipo Subahibi, tá? Como eu disse, isso aqui é muito mais pé no chão. Apesar de que eu adoraria ver o Fujimoto dando sua versão desse gênero. Aqui a Fujino começa a pensar, essa menina com certeza passa o dia treinando desenho ao invés de vir pra aula. E fica obcecada em treinar o dia todo, todos os dias, pra conseguir desenhar tão bem quanto a misteriosa Akiomoto. Ela não quer ser superada pela garota que sequer vem pra aula. Pra treinar, ela esquece os amigos, esquece os estudos, esquece até a popularidade que tinha conquistado, porque agora tudo que importa é desenhar melhor que a Akiomoto. Só que o tempo passa, já é o último ano do primário e a gente vê o traço da Fujino melhorar, mas não importa o esforço. Ela nunca parece chegar no nível dessa menina mística do jornal. A Fujino tá perdendo a infância dela com uma obsessão em desenho, se isolando ao invés de formar memórias, e então ela desiste. Sim, ela simplesmente fica, quer saber, eu não vou chegar no nível dela, eu tô perdendo meu tempo, perdendo as amigas, pronto, acabou. Passam uns meses, ela realmente largou o desenho de vez, e no dia de entregar os diplomas, o professor pede pra Fujino entregar o diploma na casa da Akiomoto, já que, bom, ela nunca vem pra escola. A Fujino entra na casa pra deixar o diploma, já que ninguém atendeu a porta, e ali ela encontra uma pilha de cadernos de desenho, enfiados no corredor porque provavelmente dentro do quarto não tem mais espaço, e essas pilhas fazem a Fujino lembrar dela mesma, daquela eu que ela abandonou já tem 6 meses. Todo esse esforço pra desenhar, pra aprender e melhorar, e ali rola uma conexão porque ela vê que a Akiomoto talvez não seja tão diferente dela. Aquelas memórias e experiências de treinar por horas em um frenesi é uma coisa que as duas compartilham, cada um em seu quarto, mas é a mesma dedicação e isolamento. Ali mesmo a Fujino faz uma tirinha sobre a Akiomoto, no mesmo estilo em Yonkoma, falando que ela vai ganhar a competição de não sair do quarto, e a piada é que na verdade ela já tá morta lá dentro. Só que por acaso o papel voa e passa por debaixo da porta da menina misteriosa, e ela, reconhecendo que era uma tirinha da Fujino, finalmente sai do quarto toda eufórica, quase não conseguindo conversar porque mesmo desenhando absurdamente bem, Akiomoto era na verdade a maior fã da Fujino. Elas nunca foram competidoras ou nunca deveriam ter sido, porque a Akiomoto admira muito ela. Isso porque a Akiomoto é uma artista de cenários. Ela sabe capturar a memória desses locais, guardar elas em papel como a Fujino nunca conseguiria. Só que a Akiomoto não sabe desenhar pessoas.
muito menos escrever uma história. Ela inclusive admira tanto a Fujino que fica falando: "Ah, aquela história tal, do ano tal, foi uma das suas melhores, e toda aquela série X foi genial", chegando até a pedir um autógrafo nas costas, coisa que a Fujino talvez nem se lembrava como era, porque ela provavelmente não entregava um autógrafo desde que a Kyomoto começou a publicar. Ali a Kyomoto fica curiosa, sem entender o motivo, e pergunta: "Fujino, por que você parou de desenhar na metade desse ano?" A Fujino meio que dá uma enrolada, mente que parou pra poder se concentrar e fazer um mangá de verdade pra uma competição de mangás e sai dali o mais rápido que consegue. Mas essa mentira deixa a Kyomoto super animada pra poder ler um mangá quando estiver pronto. Mesmo agora que acabaram o fundamental, elas ainda continuam ligadas pela arte de criar mangá. E por causa desse mangá de mentira, Fujino e Kyomoto viram amigas e começam a desenhar juntas. Inclusive eu amo o jeito catártico que a Fujino joga as coisas quando volta pra casa e começa a desenhar de novo. No fundo ela queria demais aquilo. Essa dança improvisada toda sem jeito na chuva é um momento de tanta liberdade, como se todo o peso do mundo tivesse saído dela. Como se nada mais importasse, porque agora ela não precisa mais competir, ela pode desenhar por ela de novo. E a gente vê as duas se juntando pra fazer um mangá, desenhando sempre na mesma posição, trabalhando o tempo todo. As semanas viram meses, os meses viram anos, tudo dentro daquele quarto, através daquela janela, espalhando páginas e páginas de mangá pelo chão, sempre ali, trabalhando juntas, guardando naquele lugar as memórias de uma infância e adolescência inteira. Elas viraram inseparáveis, não só para produzir o mangá, mesmo quando terminam de desenhar, continuam saindo, enfrentando uma nevasca gigante para saber se ganharam na competição de mangás, e elas ficaram em segundo lugar aos 13 anos. Elas continuam ganhando experiências e ideias, aplicando elas em novos mangás, lançando juntas mais e mais histórias, gastando dinheiro desenfreadamente pela cidade, como adultos responsáveis obviamente fariam. Elas estão sempre juntas conhecendo a vida pela primeira vez, Kyomoto se liberta mais e mais pela Fujino, e a Fujino carrega ela sempre seguindo em frente, tensionando uma fina linha que liga o caminho das duas, correndo e arrastando a Kyomoto para um futuro que aos poucos a separam. Isso porque, com toda essa liberdade, a Kyomoto foi perdendo o medo do mundo, perdendo o medo de viver por si mesma e de traçar o próprio caminho. Mas ali, pra Fujino, talvez ela perdeu medo até demais, porque com a oferta de criarem um mangá serializado, ela revela que quer entrar para uma faculdade. Não para qualquer faculdade. Ela quer cursar arte, mesmo sabendo que o mercado é terrível e que ela vai ter que interagir com muitas pessoas, e principalmente que ela e a Fujino vão precisar separar caminhos. Apesar de tudo isso, essa é a decisão que ela quer tomar por si e para o próprio futuro. Claro que a Fujino não aceita bem, e ali mesmo elas partem caminho para nunca mais se encontrar. De um lado, a Fujino termina o ensino médio e vai direto focar toda a vida em desenhar mangás, inclusive um mangá igualzinho Chainsaw Man. A vida dela vira aquela tela de desenho, passar 24 horas produzindo mangá, dormindo trabalhando e acordando trabalhando, pensando em trabalho até no banheiro, e mesmo tendo resultados bons, mesmo vendendo bem e conseguindo publicar consistentemente, mesmo assim sempre tem aquele vazio ali, sempre um problema com a produção, um assistente que não é perfeito, falta de tempo para viver fora do trabalho, tem sempre algo faltando, alguma coisa que ela perdeu nesse caminho, mas nem ela parece saber muito bem o que é. A lembrança da Kyomoto e do que um dia ela já representou continua só no subconsciente da Fujino. É um passado que, bom, ficou no passado, mas toda a sua vida é estilhaçada quando ela ouve nas notícias sobre um atentado na escola de artes. E, infelizmente, a Kyomoto foi uma das vítimas. Ela voltou para a vida da Fujino, mas não para serem como antes, para saírem juntas, descobrirem um mundo real ao mesmo tempo que descobriam juntas o mundo da arte e do reconhecimento. Não, elas não poderiam estar mais longe. Não poderiam estar mais separadas. Só que é ainda pior, a Fujino se culpa pelo que aconteceu com a Kyomoto. Ela se lembra que foi ela quem disse que queria uma arte de alta qualidade para o mangá. E foi por ela que a Kyomoto começou a conhecer o mundo. Começou a perder o medo de encarar as pessoas, de conversar, de viver fora do próprio quarto. E foi essa coragem que fez ela entrar na faculdade. Fez ela virar uma vítima.
Não, voltando ainda mais no tempo, a Kyomoto só começou a publicar histórias no jornal da escola porque ela admirava a Fujino. Sim, ela já gostava de desenhar, mas ela só começou a divulgar essas artes por influência indireta da Fujino. E pior ainda, só foi com aquele quadrinho da Fujino que ela finalmente teve coragem de sair do quarto. O mesmo quadrinho que fazia uma piada sobre a Kyomoto estar morta dentro de casa foi, ironicamente, o que fez ela sair de casa e morrer vivendo a vida fora do quarto. Ao contrário da Fujino, a Kyomoto nunca esqueceu de nada daquilo que elas passaram. Ela acompanhava cada volume do mangá da Fujino e guardou a tirinha que mudou a vida dela para sempre. Ela continuou carregando a Fujino no coração, mesmo depois de se separarem. Todos aqueles dias, toda aventura, toda felicidade compartilhada da maneira mais inocente possível, todas aquelas memórias formadas por elas. Sim, tudo isso foi culpa da Fujino. E tudo isso levou até a morte da Kyomoto. Cheia de arrependimento, a Fujino rasga sua tirinha, ainda tentando aceitar a morte da amiga e processando sua culpa em tudo isso. Descontando nas suas próprias tirinhas, é como se ela estivesse enterrando uma parte dela junto da amiga, querendo apagar aquele passado. E é justamente por isso que ali ela começa a imaginar uma vida diferente. Um universo onde ela não fez o quadrinho e a Kyomoto não saiu do quarto. As duas viveram vidas totalmente separadas, mas a Kyomoto ainda assim se apaixonou pela arte, pela ideia de estudar e entrar em uma faculdade, a mesma faculdade de artes. Ela amou pintura e a arte de cenários, e exatamente da mesma forma que aconteceu no nosso universo, a Kyomoto foi atacada pela mesma pessoa. Só que dessa vez, alguém apareceu ali pra salvar ela. A Fujino, que nesse universo entrou pra um dojo, desce uma surra no cara louco e ali elas se conhecem mais uma vez, se reconhecem e trocam números. Independente disso ser um universo real ou não, essa é uma fantasia de poder pra Fujino. Uma história sobre um mundo ideal onde ela não possa se culpar. Pelo contrário, ela é a heroína. Mas até ali tem algo errado. Mesmo no universo perfeito, tem algo faltando que se perdeu no caminho. De repente, uma tirinha passa por baixo da porta. Uma mensagem daquele universo ideal chega na Fujino, tipo o quadrinho que ela passou pra Kyomoto quando eram crianças. E assim como aquele quadrinho salvou a Kyomoto no passado, agora esse quadrinho da Kyomoto salva a Fujino no presente. Uma memória passada entre universos. Uma piadinha sobre a morte ou quase morte da Kyomoto, intitulada Look Back, ou seja, olhe pra trás. Seja olhar para as costas onde a Fujino autografou a Kyomoto, seja olhar para onde ela levou um golpe, ou então olhar para o passado, para as lembranças de tudo que elas viveram e ficar feliz por tudo que aconteceu, por tudo que elas puderam criar e experienciar juntas, e não porque tudo acabou, porque a memória sempre continua, seja cravada em um mangá, em um quadrinho na sua parede, em um quarto no final do corredor, ou mais importante que tudo isso, no seu coração. É isso que Fujino tinha esquecido e foi isso que precisou de uma tragédia para ser lembrada. É isso também que faltava no universo ideal. Elas podem até ter se reencontrado, mas as duas perderam todas aquelas memórias, todas as experiências que formaram quem elas são. E sim, Look Back mostra uma questão muito paradoxal. De um lado, um universo que acaba em tragédia, mas que formou memórias e experiências que nunca poderiam acontecer sem acarretar em morte. Do outro lado, um universo ideal onde não acontece tragédia, mas as duas nunca formaram aquelas memórias tão importantes para elas. As memórias que a gente passa metade do filme acompanhando e ficando feliz por cada pequena conquista, cada ação e cada sentimento compartilhado. No final, não existe uma resposta. Talvez você prefira escolher a memória e a arte, mesmo que isso signifique reconhecer a perenidade da vida. Ou talvez você prefere sacrificar a memória para evitar o sofrimento. Essa pergunta fica para você, porque a Fujino não tem uma escolha. Ela percebe que nunca saiu da memória da amiga. A Kyomoto sempre acompanhou seus mangás, sempre esteve cercada de lembranças que a Fujino deixou na sua vida. E agora, a Fujino, que só lembrava da Kyomoto lá no fundo, bem na parte de trás da cabeça, se depara nas lembranças póstumas dela e percebe que aquele quarto carrega tudo que compõe quem ela é hoje. E que mesmo que a Kyomoto não esteja mais viva, a lembrança do que elas viveram sempre vai ser parte da Fujino. E ela nunca seria quem é hoje, sem tudo aquilo. Ela não pode escolher um universo alternativo, não pode sacrificar tudo que passaram pela vida da Kyomoto, mas ela pode sair dali, carregando na cabeça e no coração tudo o que elas fizeram. E através dessa pequena piadinha chamada Look Back, ela pode sempre olhar para trás, para continuar olhando para frente. Porque toda memória importa, e se hoje suas memórias boas te fazem sofrer, é uma prova do quanto elas foram e são importantes para que o você de agora possa existir e continuar existindo.
Sofrer também é uma forma de apreciar, talvez a forma mais poderosa. Se você gostou de qualquer coisa nesse vídeo, se inscreve, vai. Dá like também e se quiser pode fazer alguma sugestão de jogo, filme, música, eu sei lá. Qualquer coisa interessante pra eu dar uma olhada. Valeu e é isso.